Olá, sejam bem-vindos, caros irmãos, amigos, amados e amadas de Deus. Uma alegria muito grande estarmos juntos hoje, neste domingo, 18º domingo do tempo comum. Estamos celebrando o dia do Senhor, um dia em que nós paramos para poder reverenciar o Senhor em nossa vida, paramos para poder fazer dele o nosso alimento. E hoje a palavra de Deus está maravilhosa, como sempre, fantástica. Ela nos traz muitos ensinamentos e vamos abrir o nosso coração, vamos pedir a graça do Espírito Santo que Ele venha sobre nós nesse dia, nos capacitando para compreender bem a palavra de Deus, porque é ela que nos garante a verdadeira alegria de estarmos vivendo, a verdadeira alegria de estarmos na presença do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, que Deus possa lhe encher de sabedoria nesse dia, capacitá-lo para viver um dia santo e uma semana ainda mais santa ainda. Hoje a palavra de Deus, no capítulo 14, dos versículos 13 a 21 de São Mateus, nos traz essa passagem, que a gente chama das multiplicações dos pães, onde o Senhor dá àquela multidão, sacia a fome daquela multidão. Mas aqui é uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que me tocou o coração, essa parte onde os discípulos, Jesus ergueu, pronunciou a bênção e partiu os pães e deu aos discípulos. Em primeiro lugar, Jesus não deu os pães às multidões diretamente. Jesus os deu aos discípulos, para que os discípulos sim pudessem distribuir às multidões. Nós somos convidados pelo Senhor a fazer parte desse discipulado. O discípulo é aquele que recebe da mão do Senhor o pão para distribuir às multidões. Meus irmãos, isso é uma alegria imensa, saber que o Senhor confia a nós meros mortais, pecadores, cheios de nossas dificuldades, cheios das nossas questões que ainda precisam ser e somos curados ao longo do caminhar com Cristo, mas Cristo nos deposita em cada um de nós essa confiança de distribuir o pouco que nós temos. Muitas vezes, como disseram os apóstolos, nós temos aqui só 5 pães e 2 peixes.
E Jesus pega esse pouco que nós temos e multiplica para que nós possamos distribuir às multidões. Por isso não podemos e não precisamos ter medo de distribuir aquilo que nós temos. E aqui não estou falando somente de dons, de coisas materiais, mas os nossos dons, aquilo que somos, aquilo que, e talvez o mais importante seja isso, distribuir aquilo que somos. Portanto, é imprescindível nós sabermos quem nós somos, né? Saber exatamente aquilo que temos. Os apóstolos aqui sabiam, eles tinham somente 5 pães e 2 peixes. E você? O quanto você tem? O que você tem interiormente que você pode distribuir? Você tem consciência de que você tem? Não importa se é pouco ou se é muito, mas o importante é que você tenha plena consciência daquilo que você tem e que você pode oferecer. Esse é, talvez, hoje o ensinamento para que nós tenhamos, né, essa consciência de que temos algo interior que nós possamos distribuir, que nós podemos distribuir, que nós podemos oferecer a Deus para que Deus o multiplique, né? Não nos é pedido, né? Deus não nos pede que nós tenhamos abundância de coisas. Deus não nos pede que nós tenhamos todos os dons, não. Deus não nos pede que nós tenhamos toda a sabedoria, todo o entendimento, nada disso. Deus nos pede que aquilo que nós temos, nós estejamos dispostos a oferecer a Jesus, e quando nós oferecemos esse pouco que temos, Deus, Jesus, Ele vai fazer isso multiplicar para alimentar as multidões. Não pensem vocês que uma palavra que um grande pregador fala, que arrebata multidões, essa palavra vem dele, essa palavra vem de Cristo. É Cristo quem chama as multidões, é Cristo quem arrebata as multidões. E muitas vezes nós somos colocados diante de multidões, diante de grandes pessoas, e elas às vezes até gostam da nossa pregação, mas temos que ter consciência, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Quem arrasta as multidões, quem leva as pessoas até nós é Cristo, é o Espírito Santo de Deus. E se não tivermos essa consciência, podemos muitas vezes achar que o mérito é nosso, e não é. O nosso mérito é quando nós nos colocamos diante de Deus com os nossos 5 pães e 2 peixes e o oferecemos. Esse é o mérito. O mérito do oferecimento do nosso pouco, da nossa miséria, para que Deus a transforme e alimente uma grande multidão. E isso está expresso muito bem na palavra de Isaías, né, na primeira leitura, quando ele diz que vinde a mim todos vós que estáis com fome, né, que querem tomar leite sem nenhuma paga. Ou seja, é Deus que convida as pessoas a estar diante dele. E São Paulo diz a mesma coisa, né, lá na carta aos Romanos, né? Deixa eu ver aqui a carta aos Romanos, conferir. É assim, a segunda leitura, carta aos Romanos, né? Quem nos separará do amor de Cristo, né? Quem tem esse poder? Nada, absolutamente nada pode nos separar. Por quê? Porque é Deus que convida, não somos nós. Nós somos também caminhantes junto com essa multidão, nós fazemos parte dessa multidão que é amada, que é querida, que como diz, né? É a menina dos olhos de Deus. Ou seja, nós somos essa multidão. E muitas vezes nós que somos convidados a estar diante das pessoas, né, oferecendo a nossa missão, nós somos separados dessa multidão para poder também alimentá-la. Né? Muitas vezes somos, apesar de fazermos parte dessa multidão dos filhos amados de Deus, somos muitas vezes alguns separados para poder alimentar, para poder servir essa multidão. E é uma alegria muito grande quando os nossos dons, por menos, né, por mais poucos que sejam, né, seja eles produzam
100, 50, 60, o seu 30, mas o importante é que nós o coloquemos diante de Deus, nós coloquemos a serviço do Senhor, e aí sim nós podemos ser, digamos, viver essa alegria de ver esses dons alimentar grandes multidões. Mas precisamos ter sempre na consciência que o dom não é meu, o dom é de Deus. Deus me deu e eu o coloco a seu serviço e Ele multiplica. E é isso que nos dá alegria. A alegria vem quando nós somos arrebatados por Deus para viver essa alegria de estar junto com Cristo, caminhando com Cristo e vendo, né, todo esse milagre acontecer. A alegria do coração dos apóstolos estar ali vendo quanto que aquilo era maravilhoso, era fantástico, ver a multidão sendo alimentada, ver os dons ali sendo distribuídos, ver as pessoas sendo curadas, ver verdadeiramente, ser testemunha, né, do amor de Deus pela humanidade. Testemunhar esse amor de Deus, né, e não só testemunhar, mas também vivê-lo na sua própria carne, na sua própria vida. Fazer a experiência de também, junto com a multidão, ser amado por Deus. Esse é o nosso chamado, meus irmãos, nesse domingo, nesse 18º domingo do tempo comum. Nós precisamos nos deixar ser amados para também podermos amar junto com Cristo todas as pessoas que aproximam de nós. Que o Senhor o abençoe neste dia maravilhoso, que o seu domingo seja fantástico, que você possa aí ter junto com a sua família a alegria de ver os seus dons sendo multiplicados pela graça do Senhor. Que o Senhor o abençoe e o ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E se você gostou dessa mensagem, se ela tocou o seu coração, se ela fez sentido na sua vida, compartilhe, se inscreva no nosso canal, né? Nos ajude a levar essa boa nova do Senhor a mais e mais corações e almas que estão necessitadas de receber o amor de Deus, né? Receber os 5 pães e os 2 peixes. Seja feliz, que Deus o abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.